Desperte o milionário que há em você. Como gerar prosperidade mudando suas atitudes e postura mental. Autor: Carlos Wizard Martins. Prefácio. Organizar-se, planejar, poupar e construir um patrimônio são os testes mais difíceis na vida de um indivíduo. Não é à toa que poucos conseguem conquistar essa disciplina e chegar ao topo. Carlos Wizard Martins, amigo de longa data, reúne neste livro as sábias lições que ele aprendeu na própria jornada rumo à prosperidade. Em gratidão a tudo o que alcançou, com esta obra ele poderá dividir seus ensinamentos valiosos com aspirantes a milionários, oferecendo orientações certeiras para o sucesso, pois a vida é muito curta para desperdiçarmos com tentativas fracassadas. Sempre eu acreditei que, se temos um sonho, precisamos persegui-lo e dar o máximo de nós mesmos para concretizá-lo. Meu espírito sempre foi assim. Eu via a oportunidade e não hesitava, colocava meu plano em prática e me arriscava. Pode ser que você venha falhar alguma vez, mas, até na crise, você aprende. Logo no primeiro capítulo, Carlos relata sua experiência de ser demitido aos 30 anos e ficar sem saber que rumo tomar, com contas a pagar e família para sustentar. Essa é realmente a melhor forma de nos dar um estalo. Você tem de sair da sua zona de conforto e ser criativo, empreender, pensar em algo grande. Ele começou a dar aulas particulares de inglês e, de repente, o número de alunos foi aumentando até que ele se viu com uma escola de idiomas formada. E, assim, se tornou o empresário da maior rede de franquias no setor de educação do planeta. Quando eu tinha 22 anos, era vendedor de pacotes turísticos em uma pequena agência de viagens em Salt Lake City. Gostava tanto do que fazia, e me dediquei de tal maneira ao meu trabalho que o negócio começou a crescer a ponto de a agência fretar aviões exclusivamente para levar meus clientes. Com esse conhecimento, fundei minha primeira companhia aérea, a Morris Air. Logo, a Southwest Airlines comprou essa companhia que acabara de surgir no mercado, e demonstrava um aumento impressionante de demanda de turistas. Tudo o que fiz foi prestar o melhor atendimento possível aos meus clientes, e garantir que o serviço que eles compraram fosse excelente do início ao fim. Essa é a essência. Para obter resultados surpreendentes, sonhe alto, pense grande, tenha coragem, e ouse inovar. Inovação é uma das qualidades mais fortes de um empreendedor. Ou você evolui, ou não sobrevive. Recentemente, introduzi na Azul Live TV, um sistema de transmissão de programas de TV ao vivo a bordo das aeronaves. Eu já havia testado esse serviço com a JetBlue, e vi o quanto era importante trazer essa tecnologia para o viajante brasileiro. No Brasil, ninguém mais oferece esse tipo de entretenimento a bordo. Fica a minha experiência pessoal, não tenha medo de fazer diferente. Se você acredita, aposte. E como ensina Carlos Wizard, o sucesso não é questão de sorte, como muitos pensam. O sucesso é preparação, atitude mental, perseverança e disciplina. Em suma, a leitura deste livro desperta a vontade de transpor limites, de ser aquilo que você carrega em seu âmago. Vislumbre o futuro que você sempre desejou, e determine alcançá-lo com todo o afinco possível. Pense no que você pode fazer melhor que os outros, e faça. Davi Neeleman, fundador da JetBlue Airways, da Morris Air, e da WestJet, presidente, e fundador da Azul, Linhas Aéreas Brasileiras. Apresentação. Recomendo a leitura do livro Desperte o Milionário que há em você a todos os que estão em busca de prosperidade. Neste livro, Carlos Wizard Martins revela em detalhes como ele próprio, imbuído de disciplina, determinação e autoconfiança, construiu um império no setor de educação no Brasil. De maneira simples e objetiva,
Carlos revela segredos que o ajudaram a superar momentos de muita dificuldade para seguir sua trajetória de sucesso. Carlos Wizard Martins possui o dom de equilibrar a vida pessoal, familiar e empresarial. Ano após ano ele nos surpreende com suas realizações e novas conquistas. É um grande realizador dos seus sonhos. Com seu exemplo de otimismo, fé e trabalho, Carlos inspira seus amigos, colaboradores e leitores. Este livro, rico em princípios de liderança, apresenta uma trajetória pessoal e empresarial vitoriosa, aliada a uma mensagem de otimismo e perseverança que deveria ser lida por quem acredita no seu próprio potencial. Este texto irá ajudá-lo a encontrar os melhores caminhos para sua independência financeira. Carlos Wizard Martins desenvolveu, na prática, o que chamou de 7 chaves de ouro da prosperidade. Simples e diretas, são indicadores que ajudarão você a não cometer erros e, principalmente, a ganhar qualidade e velocidade nas suas ações em busca do sucesso. O Brasil vive seu melhor momento econômico com inúmeras janelas de oportunidades para a geração de riqueza. Esse cenário promissor possibilitou o surgimento de vários novos milionários no país em tempos recentes. Agora você tem em mãos um roteiro, um guia, um passo a passo de como alcançar uma vida mais produtiva, mais próspera e, sobretudo, mais feliz. João Dória Júnior, presidente Grupo Dória, e do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Introdução. Desde muito cedo, desejei prosperar, acumular riquezas, e construir uma fortuna. Ao longo dos anos, aprendi que a independência financeira, a prosperidade e o sucesso são possíveis a todos, mas não são frutos do acaso. A conquista só acontece para quem a deseja muito, tanto quanto o ar que respira, e para quem tem a disciplina de fazer tudo o que é necessário para alcançar a vitória. Descobri que ser rico, próspero e milionário é uma escolha pessoal. É uma questão do que você faz com a própria vida, e de não permitir que a vida faça o que bem entender com você. Foi imbuído desses pensamentos que construí minha trajetória empresarial, criei minha família, e hoje gozo de uma vida plena e cheia de realizações em todos os sentidos. Minha motivação principal para escrever este livro é compartilhar com você princípios, conceitos e valores que utilizei tanto para criar um empreendimento bilionário quanto para ajudar a formar mais de uma centena de novos milionários no Brasil nos últimos anos. Quero mostrar como, em um espaço de tempo relativamente curto, formei o Grupo Multi, um grupo brasileiro composto por 10 empresas bem-sucedidas, das quais 5 são da área de ensino de idiomas, Wizard, IASVG, Skill, Alpes, e 4 marcas na área profissionalizante, Microlins, SOS Computadores, People, e Bit Company, e uma marca voltada ao ensino de português e matemática, as MARTs. Ao todo, as 3.500 escolas do grupo atendem cerca de 1 milhão de alunos anualmente, geram 45 mil empregos diretos, e estão presentes em 10 países, incluindo os principais da América Latina, além de Japão, China e Estados Unidos. Somos a maior rede de franquias no setor de educação do planeta, e estamos em constante processo de expansão. Que cara de sorte! Alguém poderia pensar, ou então, ele certamente veio de uma família rica e poderosa. Não, nada disso. Nasci em uma família muito simples em Curitiba. Minha mãe era costureira, e meu pai, comerciante e motorista de caminhão. Sou o mais velho de 7 filhos, e aos 10 anos eu já trabalhava para ajudar minha família, vendendo de porta em porta as roupas que minha mãe fazia. Dela, cresci ouvindo uma frase que teve grande impacto em minha mente: querer é poder. Essas 3 palavras mágicas eram temperadas com: tudo que você desejar na vida você alcançará, sonhe alto, pense grande.
Como não havia riqueza prévia, alguém poderia supor, se saiu do zero, e chegou aonde chegou, ele deve ser um gênio. Isso também não é verdade. Considero-me uma pessoa normal, sou um brasileiro como você, sem nenhuma característica extraordinária. Na verdade, em termos acadêmicos, acumulei até um longo histórico de fracassos, repeti 2 séries escolares, terminei o ensino médio somente aos 22 anos, até hoje não tenho coragem de mostrar minhas notas aos meus filhos, entrei na faculdade tardiamente, aos 26 anos, e me formei aos 30. Pouco tempo depois de conseguir meu primeiro emprego, fui demitido. Minha situação começou a se transformar quando descobri o milionário que havia em mim. Isso aconteceu depois que passei por uma situação que me marcou muito, sobre a qual falarei nas próximas páginas, e que me fez começar aquilo que viria a se tornar o Grupo Multi. Meu empreendimento, hoje bilionário, iniciou-se na sala da minha casa, com um único aluno, para o qual comecei a dar aulas de inglês. De um aluno, passei a ter 2, em seguida 3, depois uma turma, 2 turmas. E o que existe hoje supera todas as minhas expectativas mais ousadas. No entanto, não imagine que essa trajetória foi fácil, tranquila e serena. Não foi assim, nunca é, e nunca será. O caminho do sucesso está cheio de pedras, obstáculos e desafios. Há muitos desapontamentos, as coisas nunca dão certo na primeira vez, e as pessoas nem sempre agem como você espera. Contudo, esse é o maior teste para quem quer vencer em qualquer área, e a prova para quem consegue responder afirmativamente às questões: estou disposto a pagar o preço para alcançar o sucesso? Farei o que for necessário, não importa quão difícil seja. Manterei a disciplina e a disposição para enfrentar toda e qualquer adversidade até atingir o topo. Em geral, as pessoas que se tornam milionárias têm uma história de superação para contar. Foi inspirado pela superação narrada no clássico americano O Mágico de Oz, The Wizard of Oz, que resolvi dar o nome de Wizard à minha primeira escola de inglês. Na história, cada personagem carregava em seu íntimo um grande desejo. Dorothy desejava retornar ao Kansas, o leão medroso queria ter coragem, o espantalho almejava ter um cérebro, e o homem de lata ansiava por um coração. Os 4 caminharam quilômetros, transpuseram obstáculos, enfrentaram grandes perigos, suportaram muitos sofrimentos até alcançarem a terra de Oz, para serem instruídos pelo grande Wizard. A lição maravilhosa que o mágico, Wizard, lhes ensinou, é que tudo o que eles desejavam, na verdade, já lhes pertencia, bastava apenas que cada um explorasse o próprio interior. Assim, Dorothy foi capaz de voltar para casa, o leão descobriu que tinha toda a coragem da qual precisava, o espantalho provou ser o homem mais inteligente do grupo, e não poderia haver pessoa mais carinhosa do que o homem de lata. Da mesma maneira que Dorothy e seus companheiros tiveram de empreender uma longa jornada até chegarem à terra de Oz, cada indivíduo em busca de realização precisa percorrer a própria estrada de tijolos amarelos até alcançar aquilo que deseja. A maioria das pessoas gostaria que a conquista fosse imediata, e sem grandes esforços, e se ilude pensando que a vida lhes é ingrata quando tudo fica difícil. Chega até a culpar Deus, dizendo que ele abençoa alguns e castiga outros. Não se deixe enganar, nenhuma vitória acontece por acaso. Qualquer conquista, pequena ou grande, é fruto da própria organização, do próprio planejamento, e de muito esforço. Espero que esta obra ajude você a construir sua história de superação, transformação pessoal e ascensão financeira. Meu intuito não é ensinar aqui práticas de gestão, fórmulas de economia, análise de mercado, ou maneiras de administrar uma empresa. Quero falar do que se passa dentro de você, mais precisamente na sua mente, em seu coração e em seu espírito. Você comprovará que riqueza,
prosperidade e sucesso estão mais relacionados à sua postura mental, à sua maneira de pensar, acreditar e agir, do que a fatores tangíveis. Gostaria, porém, de fazer uma ressalva. Não é minha intenção desmerecer ou menosprezar quem possui poucos recursos. Não sou insensível às suas necessidades e carências, e não considero os ricos melhores que ninguém. Penso que essa é uma escolha pessoal, e cada um precisa decidir, em algum momento, se prefere passar uma vida de conforto, prosperidade e liberdade financeira, ou uma vida de privação. Muitos querem ter sucesso, mas poucos têm um método eficiente para atingi-lo. Por isso, nas próximas páginas você conhecerá os segredos, os princípios e os conceitos que coloquei em prática para, a partir do zero, conquistar uma vida repleta de realizações em todos os aspectos. São os mesmos ensinamentos que já ajudaram mais de uma centena de pessoas a se tornarem as novas milionárias do Brasil. Tenho certeza de uma coisa: se eu comecei do nada, você também pode começar. Se eu pude sair da pobreza e passar para a riqueza, você também tem condições de chegar lá. Se eu consegui construir uma fortuna, a possibilidade existe para você também. A riqueza começa dentro de você. Assim como o sol faz conosco todas as manhãs, quanto mais forte for a luz que brilhar no seu íntimo, mais depressa fará despertar o milionário que está adormecido em você. Capítulo 1. O amargo sabor do fracasso. Algumas questões sempre me intrigaram, porque algumas pessoas progridem sem parar, enquanto outras trabalham duro e mal conseguem pagar as contas no final do mês. Porque algumas pessoas são felizes e realizadas, e outras insatisfeitas e deprimidas. Porque somente alguns conseguem alcançar grande sucesso. Será que ter fama, fortuna e prestígio, e conseguir realizar tudo o que se deseja, é um privilégio reservado a poucos iluminados? Assim como eu, tenho certeza de que você já pensou em tudo isso, e muito mais. Era exatamente isso que se passava em minha mente naquele momento crítico em que eu recebia a notícia de que estava sendo demitido. Eu estava com 30 anos, havia recentemente me formado na faculdade, em ciência da computação, via aquele meu objetivo inicial de fazer uma carreira de executivo indo por água abaixo. Aquele havia sido meu primeiro trabalho de verdade, porque até então eu não tinha profissão definida, e só tinha conseguido empregos temporários, ou subempregos. Paralelamente a esse primeiro emprego, para complementar minha renda, eu dava aulas de inglês à noite, em casa. Já era casado, pai de gêmeos, e minha esposa, Vânia, estava grávida novamente, à espera de uma menina. A situação era crítica, mas eu não sabia ainda que aquele momento decisivo mudaria minha vida para sempre. Se você já passou pela experiência de ser demitido, conhece muito bem os sentimentos que acompanham. Uma série de perguntas circula em sua mente tentando encontrar o porquê, e especialmente o porquê eu. Será que não gostaram de mim? Será que não fui bem no trabalho, e eu nem sabia? Será que foi uma questão pessoal, ou profissional? Será que é o meu jeito de ser, de falar, de agir? Será que eu não tenho potencial? Será que vou conseguir outro emprego? Será que isso vai acontecer de novo? Será só imaginação? Será que tudo isso é em vão? Será que vou conseguir ir em frente? Será? Nesse instante de introspecção, somos tomados por sentimentos de medo, insegurança, e um número sem fim de dúvidas sobre nós mesmos. Depois surgem os fantasmas imaginários, e fazem você se sentir como se estivesse preso em uma cela escura e pequena. É como se, inserido nessa prisão, você não passasse frio nem fome, pois tem algum agasalho, e diariamente tem algo que comer.
A cama não é muito boa, mas você consegue dormir razoavelmente bem. A comida também não é lá grande coisa, mas você vai sobrevivendo. Enquanto isso, através das grades, você contempla o mundo belo, maravilhoso e saudável lá fora. Você consegue ver os outros se locomovendo em carros luxuosos e vivendo em casas confortáveis, e observa que essas pessoas gozam de plena liberdade de ação e expressão, e trabalham, produzem, participam, ganham, contribuem, amam e se divertem. E você está lá preso, condicionado à realidade criada em seu estado mental. Tudo isso faz com que você se sinta deprimido, marginalizado e inferiorizado, pois enquanto o mundo inteiro prospera ao seu redor, você continua preso entre as quatro paredes imaginárias, e, o que é pior, criadas por você mesmo. Essa condição de aprisionamento lhe causa revolta, desespero, angústia, um profundo sentimento de tristeza e amargura, que pode levar a um choro convulsivo, incontrolável ou, ainda pior, aquele em que você não consegue derramar uma única lágrima, mas que deixa uma dor terrível, e um vazio profundo na alma. Ao contemplar o mundo abundante e rico, nas profundezas de seu ser surgem lampejos de esperança de, quem sabe um dia, alcançar uma felicidade distante, remota, e por vezes quase inatingível. Você respira fundo, e começa a ponderar, como seria bom se eu estivesse lá. Como seria bom se eu pudesse ter alguma coisa na vida. Se ao menos eu pudesse ser alguém. Como seria fantástico se eu pudesse transformar meus sonhos em realidade. Quando nos sentimos inconformados com a situação, nas encruzilhadas que a vida nos coloca, somos obrigados a tomar uma decisão e seguir um novo caminho, pois permanecer na condição existente é algo insuportável. É assim que me sentia depois de experimentar o amargo sabor do fracasso, e era a situação em que eu me encontrava depois daquela demissão. Momentos como esses são a oportunidade ideal para olhar no espelho, avaliar quem realmente somos, e contemplar nosso potencial infinito de realização. Muitas vezes, é após uma grande queda que vivenciamos o maior crescimento. Essa é a hora para retomar projetos, renovar ambições, e resgatar sonhos às vezes já esquecidos, ou adormecidos no fundo da alma. Matadores de sonhos. Sonhar é necessário, mas infelizmente a maioria das pessoas não possui nenhum tipo de entusiasmo, aspiração ou ambição. Algumas até conseguem, mas logo abandonam seus sonhos quando se deixam contaminar por comentários negativos e críticas dos matadores de sonhos, que são conselheiros até muitas vezes bons e bem-intencionados, mas que, por incapacidade própria de lutar por seus ideais, conseguem convencê-lo de que seu sonho é impossível e que você nunca vai realizá-lo. Geralmente, os matadores de sonhos costumam utilizar seu tempo livre com atividades inúteis, sem propósitos ou direção. Assim, não precisam se concentrar na busca da autorrealização, e tentam lhe convencer a fazer o mesmo. Lamentavelmente, algumas pessoas talentosas se deixam influenciar por esses comentários negativos, e acabam abandonando seus objetivos de prosperidade, achando que a vida é assim mesmo. Há ainda os matadores de sonhos que torcem por seu fracasso, e se alegram ao ver você em uma condição ruim, pois assim eles se justificam com a falsa sensação de igualdade em meio à mediocridade. E às vezes, quando você está mal, eles lhe ajudam a se sentir ainda pior. Você, então, adia seus planos. Talvez já tenha adiado tantas vezes seus objetivos e sonhos, que até já se tenha cansado. Entretanto, seu pensamento não lhe dá sossego, e continua incessantemente lhe cobrando, e aquele sonho? O que vai fazer com ele? Você faz de conta que não ouve, apenas acena com a cabeça, e diz: ah, já sei, aquele sonho, estou pensando nele. Passam-se alguns dias, você sonha mais.
Às vezes acorda à noite, não consegue dormir, vira-se de um lado para outro na cama, e o questionamento continua: já se esqueceu de seu sonho grandioso? Não, não me esqueci, estou sempre pensando nele. Daí, você tenta mudar de assunto. Não consegue, e acaba respondendo: está bem. Nesta semana não posso pensar nisso, estou muito atarefado na empresa, é fechamento de mês. Estou precisando trabalhar até às 8 horas da noite. Quando chego em casa, mal consigo jantar e assistir um pouco de televisão. Nessas horas, já estou morto de cansaço. Muitas vezes acabo dormindo no sofá mesmo. Para quem luta tanto durante a semana, o fim de semana só dá para fazer as compras do supermercado e assistir a televisão. Então você faz um acordo consigo mesmo: assim que passar esta fase, prometo parar tudo só para planejar como realizarei o meu sonho de ficar rico. Está bem assim? Dessa maneira, você passa mais um mês, mais um semestre, mais um ano postergando, protelando, adiando a realização de seu grande sonho de prosperidade. Na verdade, você está adiando a grande jornada ao seu interior, que é um lugar onde as coisas precisam acontecer em primeiro lugar, antes de elas poderem se materializar em sua vida. Enquanto você não parar tudo para alinhar sua mente e seu coração com as leis que geram a riqueza, você continuará sofrendo as consequências dessa dicotomia de desejar algo grandioso e passar seus dias sofrendo e se lamentando com a realidade existente. Derrota autoimposta. Seja sua condição atual de fartura ou de miséria, ela revela exatamente seus desejos e crenças mais íntimos. Alguém, então, pode pensar: nunca desejei estar na situação ruim em que me encontro. Para entender por que as pessoas vivem em condições desfavoráveis, pense por um instante que há um terreno baldio ao lado de sua casa, e imagine como seria bom se esse terreno produzisse naturalmente morangos, laranjas, maçãs e uvas. Seria uma maravilha poder apanhar essas frutas pela manhã para saboreá-las prazerosamente. No entanto, isso nunca acontece. O que geralmente se vê em terrenos baldios: erva daninha, espinhos, sujeira, imundície, cobras, ratos, doenças, perigo, etc. Se o terreno está abandonado, é sinal de que ninguém plantou nada, e essa é uma lei universal: você só colhe aquilo que planta, cuida e rega, e nada mais. O mesmo acontece no palco de sua mente. Se ela não é cultivada com princípios de prosperidade e ideais elevados, rende-se à pobreza, ao fracasso e à miséria. Certa vez, ouvi a seguinte afirmação de uma pessoa que parecia bem intencionada e sincera: não sou uma pessoa ambiciosa, não desejo o luxo, a elegância, a sofisticação. Esse comentário pode parecer absurdo, e até mesmo falso, mas é um retrato genuíno do pensamento de milhares de pessoas que se hipnotizam com sentimentos de autopiedade, tentando se iludir, alegando que não querem obter aquilo que mais gostariam de possuir. Inconscientemente, sofrem por uma derrota autoimposta, pois, além de não desejarem o bem para si mesmas, gastam suas energias tentando atrair os efeitos de uma atitude mental negativa. Portanto, entenda que sua condição social atual revela seus desejos mais profundos. Medo de prosperar. Pode parecer incrível, mas inconscientemente algumas pessoas carregam um medo enorme dentro delas: têm medo de prosperar ou acumular riquezas. Como alguém pode ter medo de enriquecer? Você poderá perguntar. E eu afirmo que esse medo é real, comum, e é uma das causas principais por que muitos não conseguem progredir financeiramente. Essas pessoas vivem pensando assim: se ficar rico, serei assaltado, sequestrado, talvez morto. Sem contar o número de pessoas que vão bater à minha porta para pedir dinheiro emprestado.
Tomadas por uma sensação terrível de medo, elas se hipnotizam e aceitam o insucesso financeiro como uma condição permanente. Não conseguem imaginar nenhum cenário diferente, além de seu estado de incertezas, insegurança e instabilidade. Geralmente, pessoas que pensam dessa maneira se justificam assim: meus avós eram pobres, meus pais eram pobres, nasci pobre, vou morrer pobre. Vivem como se fossem predestinadas a passar uma existência de sofrimento, angústia e aflições. Algumas pessoas até aceitam essa condição desfavorável, como se fosse algum desígnio ou vontade divina, quando na verdade não há nenhuma virtude na pobreza. Ela gera fome, desnutrição, doenças, analfabetismo, intrigas, confusões, preocupações, desavenças, choros, irritações, úlceras, desgraças, e não beneficia ninguém. Tenho certeza de que nem Deus se alegra com a miséria. A pobreza é uma anomalia existente no interior do homem, em seu modo de pensar e agir. A crença mantida por muitos de que a pobreza revela a pureza do indivíduo não possui nenhum fundamento científico, psicológico ou espiritual. Em minha opinião, essa é apenas uma racionalização criada por aqueles que escolheram o caminho de menor resistência. O famoso escritor Albert Hubbard descreveu com muita clareza a realidade da vida de milhares de homens e mulheres que a cada dia enganam a si mesmos, consciente ou inconscientemente. Eles pertencem à grande multidão e são considerados indivíduos comuns, sem nenhum objetivo a seguir, não faltam ao trabalho, porém não têm urgência em suas ações, não se comprometem com datas, prazos ou resultados, e precisam ser lembrados a todo instante de suas obrigações. Alguns passam as horas escondendo-se, esquivando-se, matando o tempo até chegar a hora da saída. Inconformado com essa situação, ele escreveu: todo empreendedor bem-sucedido enfrenta o desafio do homem comum, incapaz, ou sem disposição de se concentrar em uma tarefa, e levá-la até o fim. Desatenção tola, irritante, e trabalho mal feito parecem ser a regra geral. A incapacidade de atuar de forma independente, a inércia sem fim, a falta de vontade, e a relutância em empenhar-se alegremente em uma obra são as causas que colocam o bem-estar da multidão em um futuro cada vez mais remoto. Infelizmente, muitas pessoas fazem apenas o mínimo exigido para evitar ser demitidas no final do mês. Se os homens não têm a iniciativa de agir em proveito próprio, que farão quando o resultado de seu esforço redundar em benefício de todos? Na realidade, algumas pessoas sempre procuram desculpas, atribuindo às circunstâncias seu fracasso e sua situação mal-sucedida. A seguir, falarei sobre as desculpas mais comuns de quem não conseguiu ter sucesso nem criar fortuna.